Olá, tudo bem? Eu sou o professor Lécio Luiz e dessa vez nós vamos falar sobre coerência e coesão. São dois mecanismos utilizados para organização do texto. Você que está interessado em produção textual, seja bem-vindo ao nosso canal, se inscreva e vamos lá, vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo. Você que fugiu da escola também, seja bem-vindo, a escola está dentro da sua casa. Ah, professor, não consigo aprender. Todos nós somos inteligentes quando damos uma oportunidade para nós, não é verdade? Eu costumo dizer que o cavalo está passando com o rabo. Depois pode passar sem rabo e você não tem onde se agarrar. Mas vamos lá, vamos conversar aí com uma frase bonita que eu separei para vocês, para motivar vocês, né, para despertar vocês. Depois a gente entra no nosso bate-papo de coesão e coerência. Então vamos lá. Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Qualquer um de nós está sempre em aprendizado. Quando achamos que já sabemos tudo, é o sinal que nem começamos a aprender o básico. E qual é o básico? A humildade. Então, né, todos nós temos alguma coisa a aprender. Nós não dominamos nada, na verdade, né? Nós somos uma gota aí no oceano, um grão de areia aí na praia, né? Diante de tantas coisas que o mundo nos oferece. Mas a gente está aqui trabalhando nesses assuntos de gramática, né? De língua portuguesa. Então vamos lá, vamos entrar aí e nessa casa, né? Vamos saber o que tem dentro dessa casa aí, tá bom? Coesão e coerência. Primeiro nós vamos trabalhar coesão, depois nós vamos trabalhar coerência, né? Professor, o que é coesão? Coesão, ela trabalha com mecanismos de ligação. É isso, né? Quando a gente vai fazer uma construção de uma obra, a gente faz buraco no chão, né? Coloca os ferros, faz aquele caixote, o caixonete, e lá coloca areia, pedra, né? Cimento, água, ou seja, faz o concreto, derrama ali dentro daquele caixonete. Para quê? Para que ele ganhe estrutura e fique tudo ligado um a outro. E isso vai até o teto, fazendo essas amarrações, essas ligações. Para que isso? Para que a casa não caia. Então, quando nós vamos fazer a construção de um texto, a gente precisa fazer esse texto coeso, ou seja, todo ligadinho do começo ao fim. E para que o texto fique ligado do começo ao fim, a gente usa alguns materiais, né, para que ele fique ligado. Quais são os materiais, né, que o professor vai nos indicar? Eu vou indicar para vocês sinônimo, eu vou indicar para vocês conjunção, eu vou indicar para vocês pronome, eu vou indicar para vocês elipse, zeugma, catáfora, anáfora. Professor, o senhor vai falar de tudo isso nesse vídeo? Nós vamos falar rapidamente, em rápidas pinceladas, e você vai compreender um pouco mais desse assunto chamado coesão. No próximo vídeo nós vamos falar de coerência. O que é coerência? Trata da parte lógica do texto, alguns pecados que a gente não pode cometer de forma alguma quando estamos escrevendo. A gente vai falar no próximo vídeo. Mas vamos começar agora o assunto coesão. Já vendi o meu peixe, vamos começar agora o nosso assunto coesão. Os mecanismos, né, utilizados para que haja coesão num texto é chamado de conectivo. Esses conectivos eles fazem ligação entre frases, períodos, orações e parágrafos. O que é frase? É o enunciado que tem o sentido completo. Então, espera aí, professor, enunciado que tem o sentido completo? Frase é aquela pronúncia que tem o sentido completo. Como é que eu vou falar isso para vocês? Então vamos prestar atenção aqui. Beleza? Beleza é uma frase porque ela tem um enunciado completo, ou seja, no coloquial ela quer dizer está tudo bem. Tudo bem é uma frase, não é uma oração, porque ela não tem verbo. O que são períodos? Existe o período simples e o período composto, ou seja, aqui nós temos uma oração, oração simples. Entrou mais uma oração aqui, aí fica período composto. Essas orações, elas são interligadas por quem? Pelos conectivos. Um dos mecanismos de coesão, tá? Então vamos lá, orações, nós vimos que são frases que contêm verbo, parágrafos, né? São outros períodos que há na redação. A redação ela começa com a introdução. Na introdução você deixa claro o assunto que
que vai ser falado, né? Debatido, discutido, argumentado. Tá. E nos parágrafos ali é os desenvolvimentos, né? Tem o parágrafo de introdução, tem os parágrafos de desenvolvimento, uns 2, 3, né? Porque é uma redação, e depois tem o parágrafo de conclusão. Então, esses períodos aí, eles têm que ficar interligados, um interligado ao outro. O primeiro parágrafo tem que estar ligado ao segundo. E a gente usa os mecanismos também de coesão, que a gente vai falar daqui a pouco, que são as conjunções, né? E esses conectivos aqui, eles fazem ligação também entre parágrafos, né? Vamos ver quais são? Eu coloquei aqui, ó. Além disso, demais, né? Além disso, ele faz muito legal a ligação de parágrafos. É muito bom para usar na ligação de parágrafos, né? Você comenta lá em cima, depois fala além disso e entra numa outra conversa falando do mesmo assunto, claro, né? Eu costumo falar o seguinte: se você vai falar de hospital, né? Você fala depois das coisas que envolvem o hospital, que são médicos, enfermeiros, remédios, doentes, e isso vai separando em parágrafos. Cada parágrafo ali você escolhe um assunto para você falar dentro do hospital. Essa aí é uma dica legal. Outro sim quer dizer também, né? Bacana demais. Ainda mais, por outro lado, também, e o e a gente usa muito, né? Nem, não só, como também, não apenas, bem como. Então esses aqui são alguns conectivos que podem fazer ligação entre frases ou parágrafos também, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos, olha aí, ó. Os rapazes venceram a partida e foram comemorar. Então tá aqui o conectivo fazendo essa ligação entre as orações. E mais um exemplo aqui abaixo. Gustavo ficou furioso. Aí a gente coloca aqui, ó, além disso, mais um conectivo para dar continuação às ideias. Falou tudo que pensava. Uma oração, duas orações interligadas por um conectivo. Pô, professor, bacana demais. Gostei desse negócio, professor. Muito legal, muito bom. Vamos passar para outro assunto? Anáfora e catáfora. Anáfora é o mecanismo de retomada. O que é retomada? Eu falar sobre um assunto, na outra oração eu voltar a falar daquele assunto. Para quê, professor? Para que haja coesão, ou seja, para que haja ligação. Então, a anáfora é a retomada de um assunto que já foi falado? É isso. E a catáfora? A catáfora é a surpresa, né? É algo que ainda vai ser revelado. Por exemplo, modo de preparar um bolo. Aí, 2 pontos e vem a surpresa. Vem ovos, farinha, vem manteiga e outros ingredientes. Quem sabe preparar bolo sabe o que vem dentro, o que precisa para preparar um bolo. Eu não sou muito boleiro, então não sei fazer bolo, né? Mas deixa essa parte para lá, professor. Vamos continuar aqui. Catáfora é a surpresa inesperada. É isso que fala, surpresa inesperada? Não pode, né, pessoal, escrever surpresa inesperada, porque surpresa ninguém espera. Então é pleonasmo. Para o próximo assunto, exemplo aqui, ó. Mariana comprou um novo carro. O veículo é o lançamento do ano. Ué, o carro retornou. Só que o carro retorna aqui com uma roupa diferente, professor. Mas por que o carro tem que voltar aqui? Porque senão não vai ser um texto coeso, ele não vai ter ligação. Então a gente tem que amarrar ele até o final, professor. Ligadinho até o final. Então vamos lá. Aqui, ó. Mariana comprou um carro. O carro, né? Aqui, ó. Já vem para cá como veículo. O veículo é o lançamento do ano. Mas eu podia ter colocado aqui carro, professor. Por que o camarada aqui não colocou carro também? O autor aqui da frase, que não sou eu, colocou veículo aqui ao invés de colocar carro. Para quê? Para evitar a repetição. Então, o carro volta para cá como veículo. Veículo é um sinônimo. Pô, legal, professor, gostei. Boa dica. Vamos ler a frase de baixo, então? O doutor está de férias. Ele só retornará aos atendimentos no próximo mês. O doutor está na primeira oração e está na segunda oração. Então, é um texto coeso,
Mas por que, professor, que o senhor está dizendo que é um texto coeso? Porque o doutor, ele é pronunciado no segunda oração também. Então, a casa não caiu, a casa está amarradinha, né? Aqui a casa não cai, meu filho, aqui a casa está estruturada, do começo ao fim. Doutor, ele vem para cá com uma roupa nova, vem para cá como ele. Pô, professor, legal, hein? Show de bola mesmo, valeu, professor. Agora eu sei o que é anáfora. Anáfora é retomada de um termo, pode anotar aí. Anáfora é retomada de um termo que já foi pronunciado. É isso que é anáfora? Eu estava aqui com medo, pensando que fosse algo difícil. Vamos ver o que é cada exemplo aqui de catáfora, né? Aquela surpresa no final do enunciado, né? Só desejamos isto. O quê? Férias. Tá ligado ao assunto outro? Tá ligado. Só que a surpresa, a surpresa vem no final. Agora aqui, ó. Pedro comprou vários ingredientes, 2 pontos. Açúcar, farinha, ovos, margarina e leite. Pô, o Pedro vai fazer um bolo, cara. Mas a surpresa veio depois, não é isso? Então isso é chamado de catáfora, tá bom? Agora a gente está com o mecanismo chamado de elipse. Professor, mais um nome engraçado, estranho aí. Nunca tinha ouvido falar em elipse. Elipse é a omissão de algo dentro de um enunciado, dentro de uma frase, dentro de um texto, né? A gente evita de pronunciar. No caso da elipse, a gente não pronuncia, mas a gente sabe que aquela palavra pertence àquele contexto ali. Vamos ver o exemplo que a gente trouxe aí? Vamos lá. Temos ingressos a mais para o concerto. Você os quer? Essa frase aqui, ela falta o sujeito. E qual é o sujeito dessa frase aí? Eu temos? Não é. Ele temos? Também não é. Falta alguma coisa aqui, ó. É nós, mano. Nós temos ingressos a mais para o concerto. Você os quer? Então, o pronome pessoal não entrou ali, mas a gente ideologicamente sabe que ele está ali. Por quê? Por causa do nosso conhecimento de mundo. Claro que algumas pessoas poderiam até falar de forma diferente. A frase de baixo para nossa mente clarear. Comi no restaurante da minha avó na semana passada. Quem comi? Ele comi? Vós comi? Nós comi? Pode até falar nós comi, tá? Em alguns lugares, algumas determinadas pessoas podem falar dessa forma. Mas no nosso contexto, né, eu comi. Seria esse sujeito falta aqui. Mas a gente nem precisou colocar o eu, porque a gente ideologicamente já sabe que o eu faz parte aí dessa conversa aí. Então esse mecanismo aqui é usado de elipse. Agora vem a zeugma. A zeugma é uma forma de elipse, né? Só que a zeugma faz o seguinte, ela omite aquilo que já foi falado. Por quê? Às vezes na ausência de sinônimos, de pronomes, né? Para evitar repetição, a gente recorre à zeugma. Por exemplo, eu li um texto essa semana que falava sobre a mulher. E aí eu vi que há uma certa dificuldade de pronunciar a palavra mulher substituindo por sinônimos, por vários sinônimos, porque não há muitos sinônimos. Aí seria o sexo feminino, ela, né? Daqui a pouco os recursos vão acabar e aí a gente vai fazer o quê? A gente evita falar a palavra mulher e aí a gente utiliza do mecanismo zeugma, ou seja, a omissão da palavra. Professor, ainda não entendi, mas vai entender agora porque nós temos aí um exemplo bom para você. A palavra é essa aqui, ó, pessoal, zeugma. Ela é usada para omitir termos na oração com o intuito de evitar a repetição. Então anotem aí, né? Depois dá uma pausa no vídeo, anotem e vamos aqui, ó, bola para frente. Eu trouxe alguns exemplos aí. Eu estudei a obra de Machado de Assis, Mariana de Jorge Amado. Aqui há uma zeugma, porque a Mariana não estudou a obra de Machado de Assis, mas estudou a obra de Jorge Amado. Ficaria muito longa essa frase. Professor, ainda não peguei a caminhada aí, não peguei o estalo aí do negócio. Vamos para cá então.
Há muitas pessoas talentosas sem oportunidade e que merecem uma. Pessoal, aqui poderia muito bem entrar novamente a palavra oportunidade, né? Mas aí, para não repetir, eu fiz o quê? Eu não utilizei a palavra oportunidade. Vamos ler a frase de novo para ficar bonito, para memorizar a estratégia e depois a gente vai para outros assuntos. Vamos lá. Há muitas pessoas talentosas sem oportunidade e que merecem uma. Uma o quê, pessoal? Uma oportunidade. Então, a zeugma ela é utilizada para fazer a coesão do texto ideologicamente, né? Você já falou a palavra, não precisa repetir. Na ausência de sinônimos, na ausência de pronomes, a gente também pode fazer esse recurso aí que é a omissão da palavra, porque a gente já sabe do que se trata, do que se está falando, tá bom? A gente entra aqui na conjunção coordenada. O que é uma conjunção? A conjunção, ela faz ligação entre orações, né? A gente falou dos conectivos e a conjunção também tem essa função aí de ligar os períodos, né? Ela liga frases, ela liga orações. Então vamos conhecer um pouquinho dessas conjunções, que são bastante, né? As conjunções coordenadas são 5, as conjunções subordinadas são 10. E a gente vai falar assim superficialmente porque teria que dar uma aula só sobre conjunção. Mas conhecê-las vai ser muito bom porque são mecanismos importantíssimos para você utilizar para fazer a extensão das ideias ou aumentar as frases, né? Falando do português coloquial, aumentar as frases. Professor, eu ainda não aprendi a ligar uma frase à outra, por isso que eu não consigo escrever um texto. Desde pequenininho eu sempre copiei do quadro A Bola é Bonita, né? E aí a tia depois mandava eu escrever outras coisas, eu sempre copiava do quadro. Aí chegou no ensino médio agora, eu tenho que fazer redação e eu descobri que eu não sei fazer, ou não sei escrever, né? Melhor dizendo assim. Então a gente vai aprendendo agora essas estratégias, esses mecanismos, né, de ligação para estender as frases de vocês, fazer um texto mais grande, né? Um texto mais grande, tá certo? Maior, né? Então tá, vamos lá. Nós não sabemos quem é o culpado, portanto, ele sabe. Por que a oração é chamada de coordenada, né? A oração é chamada de coordenada porque ela tem um sentido completo, diferente da subordinada. A oração subordinada é uma frase que precisa de um complemento para ter sentido. Ela precisa de outra frase para ter significado. Senão ela não tem significado. Ela fica uma oração sem sentido, tá? E a oração coordenada é uma oração que não precisa de ajuda. Ela é independente, ela trabalha, ela tem o seu próprio dinheiro, tem dinheiro no banco, né? Ela é independente. Vamos lá. Nós não sabemos quem é o culpado. É uma frase que traz o sentido completo. Mas aí eu quero colocar aqui uma informação a mais. Aí eu coloco aqui, ó, portanto, nós sabemos quem é o culpado, portanto ele sabe. Esse portanto aqui foi utilizado para a gente acrescentar uma informação a mais, tá? Chove bastante. Então, aqui ó, chove bastante, é uma informação completa. Coordenada essa oração. Ela é uma oração porque tem verbo e o coordenada porque tem o sentido completo, não precisa de interpretação. Então, entrou aqui para a gente acrescentar o quê? Uma nova informação. A colheita está garantida. Os tipos da aditiva, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas. Esses aqui são os tipos de conjunções que a gente pode usar nas orações, cada um para o seu determinado momento, cada um para a sua determinada expressão, né? Para cada frase um momento. Aqui tem as conclusivas, né? Que a gente falou ali, então, logo, por conseguinte, por isso, portanto, né? Então, essas conjunções aí são usadas naquele momento da conclusão. Tem as explicativas, né? Que eu trouxe um exemplo aqui, ó. Venci porque sou a melhor cozinheira.
É isso aí, a mulher está dizendo que ela é que manda, por isso que ela venceu. Então tem aí, ó, orações coordenadas, conjunções subordinativas. Por que que elas são subordinativas? Porque sozinhas não têm sentido, elas precisam de um complemento para ter sentido. É igual o soldado no quartel, né? O soldado no quartel ele não manda nada, ele precisa do sargento para mandar ele fazer, ele precisa do cabo, ele precisa das autoridades para funcionar lá dentro, ele não manda nada. Se ninguém mandar, ele fica sem sentido ali dentro, né? Porque ele é subordinado, né? Mais ou menos isso. Vamos lá. Não sei se o exemplo foi muito bom, mas isso é subordinação, né? Ele recebe ordens. Pronto. Estava bem. É uma frase assim meio complicada, estava bem, porque do nada você entrar com uma frase dessa, a pessoa não vai entender muita coisa não. Ela precisa de uma explicação. Estava bem por quê? Porque eu dormi. Eu estava bem porque eu dormi. Agora entendi, né? Então essa oração aqui é subordinada, precisa de ajuda, precisa de um complemento, e aqui ela foi interligada por uma conjunção. Aí essa conjunção passa a ser chamada de conjunção subordinativa. Vamos lá embaixo para a gente caminhar mais rápido. Tudo o que quiser, desde que estude e passe de ano. Aí é o pai falando para a filha, tudo que você quiser, mas tem uma condição aí, desde que, né? Essa conjunção, ela é de condição, tá, pessoal? Desde que estude e passe de ano. Pessoal, esses são mecanismos de coesão. Eu tenho que falar toda hora para você não se perder aonde você está. Nós estamos trabalhando os mecanismos de coesão. E o que é a coesão? É a amarração, é a construção da casa, é a estrutura. Tudo isso aqui faz parte dessa construção, tá, pessoal? Comparativas, consecutivas e integrantes são também tipos de conjunções subordinativas, ou seja, aqui, ó, como, né, já está ali paradinho, mas a gente está vendo aqui que é esse bichinho aqui que está ligando essa oração com essa aqui. As ideias chegavam. É uma frase que precisa de complemento. A gente usou aqui uma conjunção e completou com entrega rápida. Então essa oração é subordinada porque ela precisa de complemento, tá bom? E esse tipo de complemento é chamado de comparativas, ou seja, comparativo, né? Como, está comparando, como as ideias chegavam, como entrega rápida. Vamos passar um pouquinho para frente para a gente ver outros mecanismos aí de coesão. E aí agora a gente chega na sinonimia. E o que é sinonimia? Sinonimia são palavras semelhantes que a gente utiliza para evitar repetição, né? Então vamos lá. Eu trouxe algumas aqui para você fazer a comparação. Ó, bonito e lindo, né? Alfabeto e abecedário. Preto e negro. Colóquio e diálogo, né? Então são palavras que podem ser naturalmente usadas umas no lugar da outra. Tem alguns sinônimos que não são perfeitos, o caso do bonito e lindo, né? Lindo é um pouco a mais do que bonito, né? Mas dentro da sinonimia existe também essas divisões de sinônimos imperfeitos e hiperônimos, que nós vamos ver agora. Aqui é um exemplo que eu trouxe, né, da utilização dos sinônimos. A língua, coloquei aqui entre parênteses, o idioma também, né, é uma das maiores heranças culturais de um povo. Pessoal, poderia colocar idioma? Sim, né? Então é um sinônimo. Embaixo, casamento, o matrimônio é a mais complexa relação interpessoal. Então, pessoal, para evitar a repetição, se no texto a gente já falou casamento, vamos usar matrimônio, né? A união civil, união estável, dependendo do contexto que você está escrevendo, tá bom? É a mais complexa forma de relação interpessoal, tá bom? Aí a gente veio para os sinônimos imperfeitos. Vamos fazer uma comparação? Ouvir e escutar. É a mesma coisa?
Alguns diriam que é, mas ouvir, você ouve qualquer barulho por aí, né? O pássaro que passou, o caminhão, a buzina do carro, a sirene da polícia. E escutar é parar e prestar atenção. Olha, escuta o que tua mãe está falando, presta atenção no que o professor está falando, escuta o que o professor está falando, né? Ela é diferente de ouvir, né? Vamos falar assim, feliz e alegre. Aí vou dar um exemplo para vocês como esse sinônimo é imperfeito. Feliz é um estado contínuo, ele é feliz no casamento. Agora, alegre, ele estava alegre naquela festa, lembra? Então, alegre é um momento e feliz é contínuo. Vamos ver aqui o bonito e o lindo, né, que eu já citei. Bonito é bonito, lindo é acima, é um pouco mais, né? Então, há uma diferença aqui. Agora, hiperônimos. Hiperônimos a gente colocou aqui flor e rosa. Rosa é uma qualidade de flor, né? E a flor ela é abrangente. Eu posso muito bem fazer uma frase desse tipo. A rosa que plantei no meu jardim morreu. Aquela flor era linda. A margarida que minha mãe ganhou na feira, aquela flor está plantada no nosso jardim. Pronto, não é uma frase assim, mas é só para falar sobre a flor, né? É um termo abrangente. Você pode usar a palavra flor para falar de todas as flores, não é isso? Então tá. Meninos e crianças. Vamos aqui ver essa parte dos meninos aqui. Os meninos estavam jogando futebol na frente da casa da Dona Maria e a bola quebrou a sua vidraça. Então, aquelas crianças são terríveis. Pode usar crianças para meninos, mas a gente pode usar crianças para meninas também. As meninas ontem estavam brincando de boneca e uma brigou com a outra. Aquelas crianças aprontam cada uma. Então, a parte das crianças também é um hiperônimo, porque pode ser usado para meninos e pode ser usado para meninas, né? Então vamos lá. Eu trouxe aqui alguns exemplos aqui de sinônimos, né, para a gente clarear a nossa mente. Vamos lá. Adversário, né? Quais são os sinônimos de adversário? Palavras que a gente pode usar no lugar de adversário. A gente pode usar a palavra inimigo, oponente, rival, antagonista, claro que muitas outras palavras, pessoal. Essa caneta azul, eu posso facilmente usá-la no lugar dessa aqui. Por quê? Porque elas são semelhantes, né? Se a gente tirar essa, a gente não sente muita falta, porque essa aqui está fazendo o papel dessa caneta aqui. Diálogo, conversa, prosa, colóquio, né? Então, o diálogo pode ser representado dentro de um texto de forma diferente, com outra roupa, né? Para quê? Para evitar repetição, tá? Procurem evitar repetição nos textos, pessoal. Colocou uma palavra, tenta substituir ou usa o recurso da zeugma, tá? Porque aí você não está repetindo aquela palavra, né? Pedro, 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 até o final, ninguém aguenta. Tem uma hora que você fala, poxa, vou tacar uma pedra nesse Pedro aí para ver se ele some daí, porque eu não estou aguentando mais não. Então vamos lá. Saboroso. O que pode entrar no lugar da palavra saboroso? Tem aqui, ó, delicioso, gostoso, bruxa, feiticeira, maga, ancião, idoso, velho, obsoleto, antigo, arcaico, retrógrado, igual, equivalente, idêntico, semelhante, similar, afim, débil, fraco, frágil, franzino. Débil não é aquele colega seu, não, que você chama de débil mental, não. Débil quer dizer fraco, né? Aí muita gente fala débil, seu débil mental, né? Mas às vezes não sabe nem o que quer dizer débil, né? Débil quer dizer fraco, né? Que a gente utiliza pouco essa palavra, mas pode substituir a palavra fraco. Léxico, vocabulário. Então, o léxico também não é comum, a gente usa mais a palavra vocabulário, mas ambas têm o mesmo significado. O léxico é os recursos que você tem, o teu vocabulário, né? São os recursos, são palavras que você conhece da nossa língua, tá? Então a gente está fazendo isso, a gente está enriquecendo agora o nosso vocabulário. Então a gente vai terminando aí esse bate-papo, deixando uma frase maravilhosa aí para reflexão, né? Vamos ler? Nada é tão bom que não possa ser melhorado.
Qualquer um de nós está sempre em aprendizado. Quando achamos que já sabemos tudo, é sinal que nem começamos a aprender o básico. E qual é o básico, pessoal? A humildade. Então a gente tem que ser humilde e deixar que o conhecimento chegue à nossa porta. Ou também transmitir os conhecimentos do mundo que nós temos, que são diferentes. Essa troca de conhecimentos, de ideias, é que nos faz avançar, né? Então eu agradeço a você que participou da nossa aula aí, do nosso bate-papo, e vamos voltar aí para a gente saber o que é coesão, e que a coesão a gente aprendeu hoje, né? Volta aí para a gente bater um papo agora sobre coerência, né? E compartilha nossos vídeos aí para quem está estudando. Nós vamos trazer mais vídeos aí, mais conteúdos aí para a gente bater um papo. Um abraço para você, né? Deus te acompanhe, boa sorte, bons estudos e fui! Até próximo vídeo. Tchau, tchau!